Ok, semana passada a gente viu Digno é o Cordeiro, capítulo 5. E hoje nós vamos falar sobre oração, incenso ao Senhor. Antes de nós entrarmos no texto de hoje, vamos dar uma breve recapitulada do que a gente andou conversando na semana passada. Nós falamos sobre o Cordeiro, no capítulo 5, que ele aparece naquela visão tremenda que João tem acerca do trono de Deus e todas as criaturas louvando ao Senhor e ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. E nós chegamos à conclusão desses dois pontos da semana passada. Em primeiro lugar, que as nossas agendas precisam ser reavaliadas e, se necessário, convertidas na direção do trono. Em segundo lugar, nós precisamos renovar constantemente as nossas mentes com a cena do trono, para não esquecer como as coisas verdadeiramente são. Porque é tão fácil a gente esquecer como as coisas verdadeiramente são e cairmos na rotina do dia a dia, das nossas demandas, da nossa correria desenfreada, sobretudo no contexto da mega cidade de São Paulo. A gente acaba não tendo tempo para nada. Quero começar a nossa conversa dessa tarde mostrando um vídeo para você. Talvez você já tenha assistido, mas vamos dar uma olhadinha nele, aí a gente conversa. Agora sim.เพื่อเปิดรับคนรอบข้างบ้าง D-Tech เชื่อในความพอดี Pô, eu não entendi o que ele disse no final, mas acho que não precisa, né? Qualquer semelhança com a nossa vida pode não ser mera coincidência. A tecnologia que prometia nos deixar cada vez mais conectados está gerando relacionamentos cada vez mais fragmentados. Você consegue falar com o mundo inteiro. Você consegue tomar café da manhã e assistir o Gaddafi sendo bombardeado pela coalizão Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e não sei mais quem. Ao vivo. Você tem 5.000 amigos no Facebook, mas você não tem mais espaço para cultivar relacionamentos duradouros, não tem mais tempo para dar um abraço sequer. A tecnologia parece que ela deu um tiro no nosso pé e o tiro saiu pela culatra. Eu acho que o tema de hoje tem tudo a ver com esse vídeo, porque nós vamos falar de oração. E se nós não temos tempo nem para os nossos amigos, porque a gente anda conectado demais, que dirá tempo para Deus que a gente não enxerga, não vê, não apalpa, não abraça. Apocalipse, capítulo 8, nós vamos ler
os 5 primeiros versículos do texto e nós encontramos a seguinte passagem. Quando o cordeiro, quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou-se em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O texto é impressionante. A gente percebe que esse texto, quando Jesus finalmente abre o 7º selo, ao invés de nós termos o juízo final, ao invés de nós termos a consumação de todas as coisas, porque é isso que o leitor está esperando. O cordeiro tem nas mãos um livro com 7 selos, e à medida que ele vai abrindo os selos, os juízos de Deus, ou os julgamentos de Deus, vão acontecendo. Quando ele chega no 7º selo, finalmente a gente acha que o mundo vai acabar. Mas o mundo não acaba. O que há é um silêncio impressionante, de meia hora. Eu não vou fazer a piadinha que no céu não tem mulher, por isso é que houve silêncio meia hora. Fique tranquilo, não farei isso porque acho uma judiação com as mulheres, porque os homens têm falado tanto ou mais que as mulheres. Mas há um silêncio perturbador. E por que esse silêncio acontece? De acordo com o texto, a gente entende que o silêncio é devido às orações. Qual é o valor que nós damos à oração? As orações são tão importantes no Apocalipse, são tão importantes para Deus. E nós pensamos que conseguimos viver uma vida sem oração. Se o próprio Jesus, aquele que não precisava orar porque sempre está em comunhão plena com Deus, se ele arranjava tempo na sua agenda que tinha demandas mais violentas do que as nossas de hoje, e se necessário ele acordava de madrugada para orar, ele subia no monte e saía da multidão, por que é que nós nos julgamos tão autossuficientes ou sem tempo para cultivar uma vida de oração? Para buscar a solitude. A solitude é a solidão voluntária que você assume para estar com Deus. Então não é uma solidão, é uma solidão voluntária. Eu quero estar sozinho com Deus. E um servo do Senhor chamado Henry Nouwen dizia que sem a solitude é praticamente impossível viver uma vida espiritual. E às vezes a gente tem que levar um susto de Deus para perceber isso. Às vezes é deitado na cama de um hospital é que a gente vai reavaliar o nosso estilo de vida. Às portas da UTI, aí a gente para pensar, que vida é essa que eu ando vivendo desenfreada, na busca de apagar incêndios diários, de ser assolado por tantas demandas e tantas pessoas que parecem que dependem de mim, e se eu não tiver a resposta certa no momento certo, o mundo vai acabar. O que é que a vida fez com a gente?
Eu me lembro que há 2 anos atrás tirei férias com a minha família, fui para a roça, fui visitar a família do meu sogro, da minha sogra. Ali alugamos uma casa ali perto. E escutei uma coisa que eu não estava acostumado a ouvir em São Paulo: o silêncio. O silêncio dói para quem não está acostumado. O silêncio é esquisito. E numa das manhãs eu, tentando fazer um exercício espiritual de conexão com a natureza e refletindo sobre aquela linda paisagem, aquelas montanhas maravilhosas do sul de Minas, sobre a criação, sobre essa correria que a gente insiste em viver aqui em São Paulo. E havia uma garoa fininha, fininha, mas muito fina, quase uma neblina, caindo. E de onde eu estava eu podia ver todo o vale, uma visão, acho, de uns 3 quilômetros, de ponta a ponta. De repente, lá no comecinho do meu campo visual, aparece uma garça como essa. Infelizmente eu não tinha máquina na hora, ou eu fiquei tão embevecido, hipnotizado, e pude ver aquela garça voando de uma ponta a outra por aquele vale. Me coloquei nos olhos dela, procurando imaginar qual a visão que ela estava tendo, sobrevoando a natureza, recebendo aquela chuvinha fraca no rosto, abaixando a temperatura, aquela sensação de paz, aquele silêncio. E aí eu parei para pensar: o que é que eu estou fazendo da minha vida, que eu não tenho isso todos os dias? Parece que essa garça tem um discernimento espiritual muito maior do que o meu, que me julgo pastor e conhecedor da Bíblia e ando com Deus, e me senti tão longe e tão perto de Deus ao mesmo tempo. E aqui a gente não consegue ver garça, né? De vez em quando aparece uma corajosa na marginal, perdeu o rumo, vai fazer não sei o que lá naquele rio, né? E logo descobre que ali não tem vida, ela sai de lá. Sem a solitude, queridos, é praticamente impossível da gente viver uma vida espiritual. Essa figura da oração misturada com incenso, ela não aparece em Apocalipse pela primeira vez. Nós observamos lá no Salmo 141, que diz assim, o salmista falando: escuta a minha voz quando eu clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. O incenso era usado para representar a pureza, a santidade de Deus, para dar uma solenidade àquele momento. Deus mandou no Antigo Testamento e deu regras específicas acerca do incenso, e o incenso que era usado para os ritos não podia ser usado pessoalmente por ninguém, apenas para Deus. Ele era sagrado, era santíssimo ao Senhor. E aqui nós vemos que as orações, elas são misturadas com incenso no Apocalipse, e elas sobem na presença do Senhor. Oração é algo absolutamente precioso para Deus. A primeira vez que a oração aparece no Apocalipse é no capítulo 5, no verso 8, naquela cena em que o Cordeiro está para abrir o livro, e se a gente não presta atenção nos detalhes, a gente acaba deixando passar batido. E lá está escrito que quando o Cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. Olha os músicos aí, adoração, louvor
taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui, o incenso não está misturado com as orações. O incenso e as orações são a mesma coisa. Portanto, é no contexto das orações que o Cordeiro abre o livro selado. É em conexão com as orações dos santos que isso acontece. A próxima ocorrência que nós vemos no livro está no lamento dos santos. Quando o Cordeiro abre o quinto selo, lá no capítulo 6, verso 10, nós encontramos a seguinte passagem. Quando ele abre o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar o sangue, ou para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? A oração dos mártires, daqueles que foram mortos por causa do Evangelho. O primeiro deles, Abel, o último deles, no Antigo Testamento, Zacarias, e eles continuam sendo mortos até hoje. E é muito interessante que o texto fala que Deus responde a essa oração, dizendo: espera, vai chegar a hora, mas é necessário que antes se cumpra ou se completem o número daqueles que vão se juntar a vocês. Aí nós vemos a graça de Deus, porque os juízos vão acontecendo, os selos vão sendo quebrados. Já há 4 selos aí quebrados no Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse saíram com a sua influência mundo afora. Sabemos que 1/3 da humanidade padece por causa desses 4 primeiros selos. Bastante. 1/3, não, perdão, 1/4. 1/3 é nas trombetas. E esse 1/4 é o julgamento de Deus, mas ao mesmo tempo que o julgamento é iminente, a graça de Deus é exercida. Porque a resposta de Deus é: eu vou julgar os habitantes, mas antes nós vamos dar um tempo para que o número de servos se completem e, quem sabe assim, as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos. Portanto, a presença da oração nos céus é certa. Em terceiro lugar, é o texto que vemos hoje, a oração de todos os santos. É oferecida, é misturada junto com incenso. E quando isso é feito, elas sobem como fumaça diante da presença de Deus. Você consegue pensar na sua oração dessa forma? Que ela sobe até a presença de Deus como aroma suave e agradável. E o que acontece com essas orações? Esse incensário de ouro carrega aquela pergunta: até quando, Senhor? Esse incensário de ouro carrega lamentos por toda a face da terra. Por que nos abandonaste, ó Deus? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Socorre-me, Senhor. Só o Senhor é capaz de nos salvar. E a palavra em hebraico para dizer isso é Hosana. Os hosanas estão lá naquele incensário. Os clamores do povo de Deus sobem com um aroma suave e agradável na presença dele. Mas
há um intrigante contraste entre as orações e o que acontece antes e depois delas. Porque o que temos antes dela é uma ruidosa adoração no capítulo 7. Primeiro 144 mil, depois uma grande multidão e todos eles louvando ao Senhor. E depois dessa cena nós temos simplesmente as trombetas tocando no meio delas. As orações e o silêncio. Há uma crença judaica que os anjos cantam à noite, mas ficam emudecidos de dia, para que Deus ouça as orações do seu povo. Isso não está na Bíblia, isso é uma crença dos judeus. Mas o fato é que acontece esse silêncio constrangedor, um silêncio que antecede o julgamento de Deus através das trombetas. E as orações são tão importantes que elas são acompanhadas de relâmpagos, de vozes, de trovões e de algo que está muito na moda, terremoto. 5 vezes em Apocalipse, o lugar onde mais aparece terremoto na Bíblia, Apocalipse. Estamos vivendo dias apocalípticos. Eu não sei se você já se esqueceu das cenas do começo do ano, mas o ano começou com o Rio de Janeiro debaixo da lama. Depois nós tivemos aí uma epidemia de guerrilhas no Oriente Médio. E a Líbia é apenas um dos países em que isso está acontecendo. Egito, Tunísia, Bahrein e tantos outros. Tivemos recentemente as tragédias no Japão. E ontem à noite, ficamos sabendo que os brócolis em Tóquio estão radioativos e que o governo está recolhendo parte da comida em Tóquio e que já chegou água radioativa lá também. Me diga se isso é ou não é um cenário apocalíptico. Se nós, quando lemos o jornal e quando lemos Apocalipse, se nós não fomos chamados a orar, não nos sentimos movidos nessa direção, então é porque algo está muito errado conosco. Nós achamos que a nossa vida está muito boa, muito bem, que estamos com os nossos empregos. A gente pode ir no shopping no fim do dia ou no fim de semana, encontrar com alguns amigos, mas as calamidades estão acontecendo. Isso sem falar nas outras tragédias que acontecem dentro do próprio Brasil, problemas de enchente também. A televisão não sabe mais o que mostra, qual é a tragédia que ela vai dar mais destaque. Nós precisamos orar. Nós precisamos cultivar uma vida de oração.